Olá novamente, pessoal. Nós estamos agora na nossa segunda aula de preparação do ambiente para a criação de programas Java. Então, veja só, eu estou numa máquina Windows aqui, e eu mostrei na aula anterior que uma vez que você tem instalado o JDK, eu posso, o JDK, ele não é um programa que vai ter tela para você, ele simplesmente instala um ferramental para você, para que você crie programas Java. E quando você for criar o seu programa, você pode usar qualquer editor de texto puro, como o bloco, o Notepad do seu Windows. Você pode digitar para você digitar o seu programa. Você pode usá-lo e depois você usa a ferramenta Java, que é a ferramenta Java, para gerar o código que o processador entenda e depois para executar o seu programa. Bom, só que se nós fôssemos programar dessa forma, ia dar trabalho demais. Então, o que nós temos hoje? Nós temos várias ferramentas integradas que ajuda o programador a desenvolver programas de computador, ao invés de usar editor de textos dessa forma. O que eu vou usar com vocês neste curso é um editor de texto da Microsoft, gratuito, chamado Visual Studio Code. É ele que você vai instalar. Ele é muito simples para você instalar. Só que para que você instale o Visual Studio Code, é necessário que você tenha instalado o JDK primeiro. Então, uma vez que você tenha instalado o JDK, e aí você vai instalar o Visual Studio Code. Como é que faz isso? Você pode vir aqui, ele é muito simples, eu não sei nem se ele tem tutorial na internet para você fazer isso, mas vamos dar uma olhada aqui no YouTube. Pega um tutorial do YouTube aqui, ó, e você coloca lá, ó, Visual, como instalar o Visual Studio Code. Eu já listou aqui para mim, Visual Studio Code. Clica aqui, ó. Ele vai te dar vários tutoriais. Esse aqui é o Visual Studio Code. Você pode pegar qualquer um, tá? Pegue qualquer um tutorial, baixar, instalar. Pode pegar qualquer tutorial e instalar, que ele é muito simples. Ele é mais simples de você instalar do que o pacote Office. Ele é muito simples, é como você instalar um descompactador, tá? Mas ele só vai ter efeito para você criar programas Java, se você instalar o JDK, tá? Você precisa instalar o JDK. Após instalar o JDK, você instala o Visual Studio Code, tá? Como é que é a cara do Visual Studio Code? Você pode usar qualquer um desses tutoriais, que ele é muito simples de você instalar. Como o JDK também é bastante simples de você instalar. Uma vez que você instale o Visual Studio Code, ele vai detectar que você tem o JDK instalado, certo? Ele detecta automaticamente, você não precisa fazer nada para que ele detecte isso, tá? Uma vez instalado, eu vou aqui, o meu já está instalado nessa máquina Windows aqui. Se ele não listar aqui para você, ó, se ele não listar aqui para você, você pode vir aqui, ó, na barra de pesquisa, ele está aqui, ó. Mas se ele não tiver, você digita Visual, ó lá, ele já aparece aqui para você. Ao se clicar nele aqui, ó, dentro desse processo, ó, ele vai abrir o Visual Studio Code. Se ele já aparecer com alguma coisa, como o meu apareceu aqui, ó, você vai lá em File. Se eu tiver em português, eu gosto de instalar em inglês para que você acostume com a sintaxe da linguagem inglesa, né? Até para que você leia. Eu também aconselho você fazer isso. Todo software que você vai instalar, instale em inglês, para que você vá acostumando, né, com a sintaxe da língua inglesa. Né? Então, se tiver alguém, já tiver aberto, mostrando para você algum tipo de código, é porque ele já foi aberto, como foi o caso do meu, e ele está associado a uma pasta onde tem código e não foi desassociado. Então, você vem aqui em File e você pede Close Folder, ou fechar pasta, né? Se o seu tiver em português. Close Folder, e ele vai mostrar mais ou menos nesse formato aqui para você, certo? Nesse formato aqui, que é quando o programa não está associado à pasta alguma. O que você faz? Aqui no seu lado superior esquerdo, você vai clicar aqui para associar esse seu programa a uma pasta, tá? Esse Visual Studio Code é uma pasta. Para que você associa? Que eu cliquei aqui, ó, você pode clicar, ele mostra isso aqui, ó. Clicar de novo, ele recolhe isso aqui. Ao se clicar isso aqui, ó, você vai ver aqui, abrir pasta ou open folder, é para você associar esse seu programa a uma pasta onde você vai guardar os seus códigos, você vai criar seus arquivos de código e guardar. Como eu já criei esta pasta, vou fechar aqui. Como eu já criei essa pasta
aqui, ó, teste, no meu terminal, eu vou associar ela, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, Open Folder, né? Vou lá no meu desktop e vou procurar minha pasta teste aqui, ó. Cliquei na minha pasta teste, peço Select Folder, eu dou um duplo clique no teste aqui no caso. Select Folder, olha só, ele já vinculou a minha pasta. Então, ó, ele pergunta assim, ó, você confia nesse, você tem confiança nesse autor que fez esses códigos? Você fala, yes, eu confio nos autores, tá? Essa tela de bem-vindo aqui é como você pode clicar para tirar, e aqui ele está me listando duas coisas que são os arquivos que eu criei. Quando eu clico no arquivo aqui, que eu criei aquele prog1.java, olha a forma que ele mostra para mim. Deixa eu aumentar aqui a fonte dele, ó, que ele está pequeno, para que vocês consigam visualizar daí. Vou aumentar aqui, tá? File, agora eu estou apanhando aqui, estou lembrando onde é que ele muda. Aqui, acho que é Edit. Edit, deixa eu ver se eu consigo aumentar de outra forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar por aqui. Não, aumentei demais. Por aqui não fica bom. Aumentei por aqui, tá bom. Tá. Deixa eu ver isso aqui. Então aqui ele está mostrando para mim meu código, ó. Código do arquivo que já tem lá. Que aqui é justamente, se você vir aqui abrir a sua pasta do desktop, aqui, sua pasta teste, ó, é esse arquivo que tem lá, ó, teste, aqui na desktop, aqui. Desktop e minha pasta teste. É o que tem lá dentro, ó, só que o que tem lá dentro. Eu consigo ver ele aqui. Na verdade, ele lista aqui para mim, ó, prog1.class e prog1. Se eu quiser criar, ó, aí aqui aparece coloridinho. Por que que quando eu abro pelo bloco de notas, aqui, ó, botão direito, né, vou abrir pelo bloco de notas, não, pelo, quando eu fiz, eu fiz que foi o oh, Notepad. Quando eu abrir o Notepad, ele não mostra dessa forma. Ó, aqui, o Notepad está aqui, ó. Olha o jeito que ele mostra o Notepad, olha o jeito que ele mostra coloridinho aqui. Ele mostra coloridinho aqui porque a ideia, ela colore para mim, né, e essa coloração ele tem um porquê, né, mas eu não vou entrar em detalhe aqui. Na prática, quando você salva o arquivo, ele está dessa forma, ele não está coloridinho dessa forma. Tá? Tem um porquê, do porquê que ele colore, mas eu não vou entrar em detalhe agora. Tá? E se você quiser criar outro arquivo aqui, ó, você pode vir aqui, ó, deixa isso aqui. Você pode vir aqui, ó, mais uma vez, clicar aqui, ele some, colocar aqui, e clicar aqui de novo, ele aparece, você tem aqui mais, ó, isso aqui é gerar um new file, ou seja, um novo arquivo, quero criar um novo arquivo, ó. Vou chamar ele de prog1, prog2.java, ó, ele cria um arquivo vazio, mas ele já começa a completar código para mim, ó, public class prog2, e aí na hora de eu for digitar, eu vou colocar aqui, ó, main, ó, MAE, tá, enter, ele já insere código, ou seja, facilita bastante a vida do programador na hora de programar. Tá? Então, por isso que nós não usamos editores de texto tipo bloco de notas, o Notepad, né? Vou usar aquele comando, ó, isso aqui, ó, e eu colocar Olá Mundo. Então, facilita bastante a minha programação, ou seja, eu consigo programar de forma mais rápida se eu usar uma IDE como essa aqui. Quando você digita um texto aqui, ele vai ficar com essa bolinha preta. A bolinha preta significa que você digitou alguma coisa e não salvou ainda. Então, você pode segurar a sua tecla Ctrl e pressionar S. Aí ele salva, vira um X, quer dizer que aquilo que foi digitado aqui está salvo. Então, facilita bastante a minha programação. Então, o Visual Studio Code é uma IDE, né? Não é uma das melhores IDEs, mas ele é uma IDE relativamente leve, e como você está aprendendo a programar Java, eu aconselho a você fazer por aqui. Quando você usa esse IDE, ele te dá uma ferramenta de execução do seu programa, que é clicar aqui, ó, se tiver tudo ok, eu clico aqui, ele executa. Né? Ele vai mostrar aqui, abre esse terminal para mim e vai começar a executar meu programa, e vai mostrar aqui, ó, Olá Mundo, que é execução. Vou puxar aqui um pouquinho, ó. E é para mostrar o conteúdo disso aqui. Eu não aconselho e não vou fazer com vocês execução por aqui, mas mais na frente eu vou explicar por que eu não gosto de fazer por aqui. Tá? Não hoje. Não essa aula, não hoje não essa aula. Mas na próxima aula eu vou explicar o porquê. Então a ideia facilita bastante a vida do programador, porque eu escrevo menos e eu consigo programar de forma mais rápida. Então você tem que instalar um IDE, ou desculpa, você instala o JDK,
E após instalar o JDK, você instala um IDE. Por exemplo, o que eu vou trabalhar com vocês aqui é essa IDE chamada Visual Studio Code. Mas você tem uma IDE, por exemplo, Eclipse, NetBeans, IntelliJ, são IDEs mais pesadas e melhores do que o Visual Studio Code. Mas como o Visual Studio Code é mais leve, eu aconselho você a usar, e é que eu vou usar aqui. Mas para acompanhar a aula, para quem estiver acompanhando, você pode utilizar o IDE se você quiser, tá? Quando você instalar essa IDE, ela não vem com suporte nativo para o Java. Então, nós precisamos instalar o suporte nativo para o Java, tá? Para ele fazer algumas coisas, algumas acelerações aqui durante o processo de programação. Por exemplo, se não tivesse instalado esse suporte nativo do Java, eu vou apagar aqui, ele não vai autocompletar para mim. Tipo, eu colocar isso aqui, ó, main, para ele aparecer aqui main, e eu clicar nele, eu dar um enter, ele já insere uma linha de código para mim. Então, para que isso aqui seja disponível para você, você precisa instalar alguns blocos de comandos, né, nessa sua IDE, ou seja, instalar alguns aceleradores para você dentro dessa IDE. Para você fazer isso, você vai clicar aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo, não, perdão. Vou fechar ele aqui primeiro. Vou voltar para cá, clica aqui. Mais aqui embaixo, cadê? Aqui embaixo. Aqui, extensões. Tá? Extensões, isso. Eu vou voltar lá de novo, talvez eu fiz rápido. Talvez o seu mostre aqui direto esse símbolo, mas se ele não estiver mostrando, você clica aqui, ó, ele vai mostrar para você. Chama-se extensões. Você vai clicar e você vai colocar aqui, ó. Tem várias extensões aqui para várias linguagens de programação, uma vez que essa ideia eu posso usar para criar programas de diferente tipo de linguagem de programação. Tá? Então, aqui no caso, como nós instalamos JDK, eu vou instalar a extensão Java. Ó, escreva aqui Java, ele vai começar a pesquisar, e você vai instalar aqui, ó, pacote de extensão Java. Este aqui, ó, esse aqui que você tem que instalar. É só clicar e instalar. O meu já está instalado, ó. Se eu clicar nele aqui, ó, tem aqui, ó, eu cliquei, ele apareceu essa tela, posso tirar novamente. Quando você clicar, se o seu não tiver instalado, clicar, ele vai aparecer aqui, e aqui vai aparecer a opção install. Só clicar e instalar. Aí ele vai instalar esse pacote para você. Tá? Essa extensão para você, para que permita que quando você estiver programando, se você começar a digitar algumas palavras, ele já sugere, tem uma marcação para você, que você clicar, ele já insere comandos para você, insere o comando para você, né, a instrução para você. Tá ok, pessoal? Bom, era isso. Até a próxima aula.